Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos começando mais um Dose Diária da Lição, mais um momento de estudo da Bíblia Sagrada e é muito bom poder falar com você, aos nossos amigos da comunidade Terceiro Ato, aos nossos irmãos de todo o distrito do Jardim P e a você de qualquer outro lugar do estado de São Paulo ou mesmo do Brasil e não sei se de fora do Brasil também, que está nos acompanhando, nos assistindo. É um prazer tê-lo aqui conectado conosco, é uma alegria poder preparar esse material e poder te entregar todos os dias e juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina, ok? Hoje, terça-feira, o nosso título é Jesus no Getsemane. Em mais um momento da sua vida, Jesus agora é abandonado pelos seus. Pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos entender um pouco do contexto do que ali estava acontecendo. De tudo que Jesus tenha sofrido ao longo dos seus 33 anos, nada se comparara ao que ele enfrentou nas últimas horas antes da cruz. Desde os tempos eternos, foi planejado o sacrifício de Jesus como oferta pelos pecados do mundo, e então tudo estava para acontecer. No livro A Cruz de Cristo, de John Stott, famoso teólogo e evangelista anglicano, ele tentou entender o crisol do Senhor no Getsemane, comparando Jesus a Sócrates em face da morte. Sócrates, um dos fundadores da filosofia e da cosmovisão ocidental, tinha cerca de 70 anos quando um tribunal ateniense o condenou à morte por acusação de corromper a juventude e por impiedade. Sócrates deveria morrer bebendo um cálice de veneno. Embora pudesse escapar do julgamento e da condenação, ele escolheu permanecer na cidade e enfrentar a morte. No local da execução, o filósofo foi cercado por seus discípulos que o apoiavam e choravam por seu mestre. Quando lhe foi entregue o cálice com o veneno, o pai do pensamento ocidental pegou com toda a satisfação e confiança e corajosamente bebeu até o fim. Por outro lado, Jesus Cristo passou por suas últimas horas no jardim de Getsemane. Quando pediu aos seus discípulos que ficassem e vigiassem, pois sua alma estava profundamente triste até a morte, eles adormeceram. Um dos seus discípulos o vendeu por dinheiro e outros fugiram do jardim depois que a multidão chegou para prender Jesus. Mas Jesus, ao contrário de Sócrates, agonizou com o cálice que deveria beber até o fim. Longe de descrever Jesus como alegre e corajoso tomando o cálice, o evangelista Lucas destacou que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, enquanto orava: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Lucas capítulo 22, versículo 42. John Stott fez algumas perguntas. Que cálice é esse? Seria um sofrimento físico do qual ele desejava se desviar? A tortura do açoite e da cruz, juntamente, talvez, com a angústia mental da traição, da negação e da deserção por parte dos seus amigos e a zombaria e o abuso dos seus inimigos? Stott concluiu que o cálice do qual Jesus se afastou foi algo diferente. Não simbolizava nem a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado e rejeitado até mesmo por seu próprio povo. Antes, foi a agonia espiritual de levar os pecados do mundo. Em outras palavras, foi a angústia de suportar o juízo divino que esses pecados mereciam. De fato, Sócrates morreu como um homem pecador comum. E como apontou Stott, os mártires cristãos tiveram morte aparentemente muito mais heróica do que a de Jesus quando morreram na pira. A morte de Jesus, como seu batismo, foi única. Enquanto todos os humanos que morreram experimentam a morte como seres humanos pecadores, Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, morreu a morte que representava o juízo divino sobre o pecado. É por isso que a ressurreição de Jesus é o evento mais singular e extraordinário da história do universo. Nenhum ser humano, incluindo Sócrates, poderia experimentar esta morte e viver novamente. Nenhum ser humano poderia experimentar essa morte e se tornar o Salvador do mundo. Assim como o seu batismo, a sua morte é singular. A morte de Cristo difere de qualquer outra morte,
de qualquer outro sacrifício. Porque Cristo não enfrenta a morte que todo ser humano tem enfrentado. Esta morte, dentro da perspectiva bíblica, ela é apenas uma vírgula no processo de todo o plano da salvação. Afinal de contas, diz a Bíblia que todos irão ressuscitar, bons e maus, justos e injustos, diz João capítulo 5, uns para a vida, outros para a morte. Cristo morre a morte eterna. A segunda morte descrita em Apocalipse. Cristo enfrenta a segunda morte porque ele pode permitir a partir deste momento e vence a morte, e aí você entende que a ressurreição de Cristo é o ápice de todo o plano salvífico, de toda a vida de Cristo Jesus. Não é apenas a sua morte, do que seria a morte, diz Paulo, do que seria a morte de Cristo sem a sua ressurreição? Portanto, Cristo enfrenta a morte eterna para permitir e possibilitar aos seus, aqueles que o aceitam pela salvação, aqueles que o aceitam pela graça e pela fé, possibilitar a estes vida e vida eterna, vitória sobre a morte. Não importa quantos homens no passado tenham vivido e tenham sido importantes para a história da humanidade, um deles Sócrates, que você viu aí na lição, tantos outros, líderes religiosos ou não, líderes políticos e qualquer um que seja, não importa a vida destes homens, os feitos deles em prol da humanidade, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros, nenhum deles enfrentou a morte que Cristo enfrentou. Nenhum deles venceu a morte como Jesus venceu. Sim, ele tem todos os direitos e créditos. A morte dele, os mártires ao longo da história, podem ter tido um sofrimento muito maior, podem ter morrido de forma muito mais trágica do que o próprio Cristo. Contudo, apenas a morte e a ressurreição de Cristo possibilitam a mim e a você vida e vida eterna. Eu quero orar com você. Obrigado, bom Deus, por teu cuidado e por teu amor. Obrigado pela vida eterna que Cristo Jesus nos possibilita. Obrigado por tua graça e por tua justiça, por tua misericórdia manifesta através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Obrigado, porque este ser, porque Cristo, Deus encarnado, nos possibilita a oportunidade de salvação e vida eterna. E sim, Senhor, o aceitamos como Deus de nossa vida, como Senhor de nossa vida, como nosso Salvador. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.